Meu nome é Karina Pellegrini, sou de Pato Branco, do Paraná. E eu costumo brincar por aqui que eu sou duas Karinas. Eu sou a Karina antes de conhecer o Sérgio e sou a Karina depois de fazer assessoria com o Sérgio. Mas o workshop do Sérgio me abriu a cabeça, fez com que eu entendesse a fotografia de outra forma. E as dicas dele são valiosas, são incríveis. O meu fluxo de trabalho melhorou muito, se tornou muito mais rápido e melhor. A gente consegue perceber, consegue entender como é feita uma pós-produção e qual o efeito que você procura com essa pós-produção. Vocês entendam que se há uma coisa que eu me preocupo hoje em dia no meu trabalho é a pós-produção. Cara, 50% do teu trabalho é a pós-produção. E quem puder colar nesse cara para aprender com ele e absorver um pouco do que ele tem a ensinar, porque ele é um cara que ensina, é um cara que se doa, é um cara que transmite o conhecimento. Então, se puder colar nesse cara aí, é um cara que eu recomendo estar perto, porque com certeza vai ajudar a carreira de quem andar junto com ele. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Pós-Produção Inteligente. Eu sou o Sérgio Nogueira e nessa série de vídeos eu vou-te mostrar como tu podes transformar fotografias comuns em fotografias poderosas de forma rápida e, o melhor de tudo, sem perder qualidade, para finalmente te poderes diferenciar da concorrência e criares a tua identidade própria, tornando a tua fotografia única ao ponto de seres reconhecido e desejado pelos clientes. Tudo isso atrelado a um fluxo de trabalho muito produtivo. Nessa semana eu vou-te mostrar as estratégias que poucos revelam com dicas práticas que tu podes aplicar hoje mesmo. Aproveita que este é um conteúdo que as pessoas normalmente pagam para ter acesso nos meus cursos e workshops. Já agora eu quero aproveitar para te dar os parabéns, pois por estar aqui a consumir este conteúdo mostra que tu já estás comprometido e isso significa que estás a dar passos largos na frente da tua concorrência. E assim, eu não vim aqui falar apenas sobre Lightroom, Photoshop e ferramentas, por muito que elas sejam extremamente importantes e pontos fundamentais para qualquer negócio. Eu quero falar sobre gerar valor nas nossas fotografias, de produzir resultados fantásticos e de alto impacto sem que tu ou a tua equipe precisem de passar noites em claro a editar fotos. Eu sei que isso pode até parecer fantasia ou exagero, porque o modelo comum de ensino, ele foca em ensinar receitas de bolo, que elas funcionam apenas para uma parte das fotos. Mas hoje tu precisas de pensar na fotografia como um todo, ou seja, o teu resultado final é uma mistura de uma boa captura e uma boa pós-produção. Eu entendo que esse novo modelo de pós-produção é o que eu chamo muito carinhosamente de pós-produção inteligente. Parece uma ilusão, mas tanto eu como os meus alunos já estamos a colher os resultados. Como é o exemplo do resultado do Walter Lombelo, do Renato Melo, do Diego Frigo ou até do Urano do Rio de Janeiro. Se eles conseguiram esses resultados incríveis utilizando este método, eu tenho a certeza absoluta que tu também podes chegar lá. Inclusive, durante esta sequência de aulas, tu vais poder acompanhar vários depoimentos de outros fotógrafos que já passaram por essa transformação. São fotógrafos de casamento, família, fotógrafos de gestantes, estúdio e tantas outras áreas da fotografia. Eu prometo que eu te vou apresentar dicas muito práticas e de muito valor que vão mudar radicalmente a tua maneira de editar e, de quebra, aumentar a velocidade da tua pós-produção.
sei que provavelmente tu já deves ter visto muita gente no mercado falar sobre fotografia e ensinar sobre pós-produção, Lightroom, Photoshop. E assim, eu tenho a certeza que existem muitas e muitas pessoas boas por aí, tá? Inclusive eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente alguns dos melhores profissionais desta área. Mas eu posso te garantir uma coisa, eu posso te garantir que o que eu vou mostrar aqui é diferente. Ele trata-se de um método que eu criei com a minha experiência profissional, não só como editor, mas essencialmente como fotógrafo. Nesses 11 anos eu fotografei mais de 400 casamentos, conquistei mais de 70 prémios individuais, entre eles o Wedding Best 2019, que é um prémio difícil, é o prémio do melhor álbum de casamento do Brasil, escolhido pelos noivos. E atualmente eu tenho a felicidade de estar entre os 10 melhores fotógrafos de casamento do mundo pela Inspiration Photographers. E graças a praticar o que eu ensino e não ficar apenas na teoria, hoje eu palestro nos maiores eventos de fotografia do Brasil e do exterior também. E como tudo na vida, quando tu fazes algo com muito amor e dedicação, o resultado não pode ser diferente e hoje eu posso colher os frutos que eu vim a plantar lá atrás. Eu comecei na fotografia em 2008, em Portugal. Eu trabalhava com diagramação de álbuns numa empresa de fotografia. Antes de começar nessa empresa, eu estudava eletrônica. Eu sei que não tem nada a ver, e foi um amigo meu que me apresentou ao mundo da fotografia. E à medida que o tempo ia passando, eu começava a ganhar mais gosto, mais e mais gosto, como vocês devem também se identificar com isso, por esse nosso trabalho. E meses depois, eu comecei a dar os meus primeiros passos como fotógrafo. E foi aí que eu também precisei de aprender a editar as minhas fotografias e com isso começaram a surgir o quê? Os primeiros problemas. No início eu tive muitas dificuldades. Eu procurei aprender de todas as formas possíveis. Eu assistia vídeos extensos de conteúdos que muitas vezes eu quando ia aplicar na minha fotografia eu não conseguia aplicar com facilidade. Eu estudava conteúdos em sites, em blogs, em fóruns que naquela altura eram muito fortes, mas todos eles pareciam entregar uma espécie de receita de bolo que quando eu tentava aplicar no meu trabalho simplesmente não funcionava. E eu não me sentia satisfeito com os meus resultados, pois eu via os trabalhos dos fotógrafos lá da minha região e eu não conseguia entender como chegar naquela edição, numa edição semelhante àquela, e isso deixava-me completamente frustrado. Nesse momento eu percebi que eu podia simplificar e que eu não precisava entender as ferramentas de uma ponta à outra, de uma forma que eu sempre achava muito complexas. E eu percebi que o resultado final da minha fotografia era uma junção de uma boa captura e de uma pós-produção eficiente com técnicas simples. Saber porquê era muito mais importante que saber como fazer algo em uma fotografia. A nota é essa: saber o porquê é muito mais importante do que como fazer algo. Essa é uma das principais sacadas dessa aula. Anota. Depois que eu comecei a pôr em prática essa minha nova forma de pensar, os resultados começaram a aparecer e eu tive um grande impacto na minha fotografia e eu consegui criar a minha identidade e comecei a ser reconhecido por ela. Alguns fotógrafos começaram a procurar-me para saber como eu estava a atingir aqueles resultados e foi aí que eu percebi que esse problema não era só meu, mas que era um problema comum. E a partir daí eu resolvi desenvolver um método, um passo a passo simples e direto que pudesse ser facilmente utilizado por qualquer fotógrafo. E assim surgiu o meu primeiro workshop. Eu acredito muito que se cada um de nós tiver algo para ensinar ao outro, todos vamos crescer juntos. Como diz aquele velho ditado, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E é por isso que eu quero compartilhar contigo o que funciona para mim durante esta semana. Talvez até te estejas a perguntar, mas aí afinal como é que funciona esse método, Sérgio? Antes de eu te explicar como ele funciona, eu preciso te falar uma coisa muito importante, que é como ele não funciona. Então eu vou começar por te explicar a base de tudo, que é o quê? É basicamente te ajudar a livrar dessa confusão mental sobre o que talvez tu acredites ser a pós-produção. Então agora eu quero te apresentar os 4 erros que tu não podes cometer se tu quiseres ter fotografias poderosas. Vamos lá? Antes que eu me esqueça, eu recomendo, caso tu ainda não tenhas baixado gratuitamente o e-book complementar desse vídeo, que tu faças isso agora mesmo e acompanhes essa aula com ele aberto.
aí do teu lado, porque esse e-book ele vai facilitar muito o entendimento desses 4 erros, assim como outros tópicos desse vídeo aqui. Então vamos lá, erro número 1, esse é clássico, não fotografar pensando na pós-produção. Anota isso aqui, tá? A pós-produção, ela começa na câmera. Tu precisas de fotografar pensando na pós-produção. Essa é uma das partes mais importantes desse vídeo, então presta muita atenção. Esse é um erro clássico, eu vou te dar um exemplo para que fique mais claro para ti. Por exemplo, essa aqui é uma fotografia crua. O detalhe é que a maior parte das pessoas vai achar que essa fotografia está escura, que ela está subexposta, mas na realidade não. Eu vou te explicar melhor. Vamos fazer uma simulação aqui. Se eu tivesse clicado essa foto da seguinte forma, o que é que aconteceria na hora da pós-produção? Eu infelizmente não iria conseguir recuperar as informações dos pontos mais claros dessa imagem. No caso, o vestido da noiva, aqui eu não ia ter como recuperar essa informação. Então eu preciso fazer o quê? Pensar nisso na hora de clicar essa minha imagem, para que a pós-produção ela seja um complemento e eu possa chegar nesse resultado final aqui. A propósito, anota outra dica aí, tá? Pós-produção não serve para salvar uma foto ruim, tá? Por enquanto, não te preocupes como todo esse processo de clarear e escurecer é feito. Eu vou te explicar isso mais na frente. Erro número 2. Achar que a minha mensagem é clara. Muitas vezes nós acreditamos que todas as pessoas que vão olhar para as nossas fotos, elas vão entender a mensagem que nós queremos transmitir com essas mesmas fotos. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, nessa imagem, é uma imagem de um parto que eu fotografei e eu vou contar para vocês a história breve para que vocês entendam melhor. Eu não sei se vocês já fotografaram um parto, mas esse é um dos primeiros momentos quando o pai entra na sala de cirurgia e é um momento que particularmente eu gosto bastante. E durante um encontro com amigos no dia seguinte ao ter fotografado esse parto, eu tive a oportunidade de mostrar essas fotos para esses meus amigos. E o primeiro comentário que surgiu foi esse: "Uau, Sérgio, que incrível! Tu conseguiste mostrar até aos médicos a fazer a cirurgia naquele momento." E eu pensei assim, meu Deus, eu fiquei chateado, realmente chateado com isso, porque não era isso que eu queria que as pessoas vissem naquela foto, não era essa a mensagem que eu queria transmitir com essa imagem. Mas vamos lá, de quem é a culpa dessa mensagem não ter sido clara? Da pessoa que viu a imagem e não entendeu ou minha que fotografei? Existe uma regra de comunicação que é a seguinte: quando uma mensagem não é entendida, a culpa nunca é de quem recebe essa mensagem, mas sim de quem transmite. Ou seja, a mensagem ela não foi clara. Porém, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que eu poderia ter feito na hora da captura, na hora do clique? O que é que eu poderia ter feito para a minha mensagem ser mais clara? Infelizmente nada. Observe como eu fotografei pensando na pós-produção. E agora? A mensagem é mais clara? Claro que sim. Entendam uma coisa, esse é o real poder da pós-produção. Anota aí, eu vou até repetir. O poder da pós-produção é dar força a uma mensagem. Erro número 3. Só me preocupar em aprender apenas as ferramentas. Como eu falei no início desse vídeo, pós-produção é muito mais do que um software. Tu precisas entender que não há necessidade de conhecer 100% das ferramentas. Basta dominar aqueles 10% que vão gerar aquela transformação que tu realmente precisas. Quando eu comecei a ministrar palestras e workshops, eu tive uma preocupação muito grande que era a seguinte: Sérgio, tu precisas dominar todas as ferramentas do Lightroom. Uma vez que, como tu vais ensinar sobre pós-produção, tu vais ter que entender tudo o que ele faz. E aí, quando eu percebi, eu comecei a pensar e a estudar toda a gama de opções que tinha no Lightroom. E eu percebi o quê? Que eu utilizava apenas uma pequena parte das ferramentas no meu dia-a-dia. Ou seja, foque naquelas ferramentas certas. Escolha aquelas poucas ferramentas que te vão ajudar a impactar uma fotografia. Dessa forma, tu não perdes tempo com coisas que nunca vais utilizar e que, na verdade, elas só complicam o teu fluxo de trabalho. Afinal, menos é mais. E a propósito, essa dica também vale para fotógrafos que não fazem as suas próprias edições. Lembre-se, não cometa o erro número 1. A pós-produção começa na câmera. Erro número 4. Não ter um método. Esse também é clássico, porque quando tu não tens um método, tu te sentes completamente perdido e talvez até nem saibas por onde começar a fazer uma boa edição.
Hoje fazes de um jeito, amanhã fazes de outro, e isso impede-te de criar uma identidade e acaba por se tornar muito, mas muito mesmo, improdutivo. Não ter um passo a passo faz com que tu utilizes inúmeras ferramentas que possivelmente elas não tenham utilidade nenhuma. É muito importante ter um método para quê? Para que tu possas replicar em outros trabalhos, na verdade em todos os trabalhos, e que não seja um método demorado e complexo que apenas dê para aplicar em uma ou outra fotografia. Ou seja, nós precisamos de produtividade, mas sem esquecer a qualidade, ou seja, produtividade com a melhor qualidade possível. Esqueça aquelas promessas de edite um casamento em X horas. Eu recomendo que vocês comecem a pensar se realmente essa é a forma que traz o melhor resultado dentro desse tempo. Por exemplo, 1 hora para editar 500 fotos pode ser rápido, como pode ser muito lento. O que vai dizer isso não é o tempo, mas sim a qualidade final que nós pretendemos. Se tu não cometeres nenhum desses 4 erros, tu já vais estar na frente da grande maioria dos fotógrafos que ainda não estão atentos para essas importantes etapas de todo o processo. E esse é o início para nós transformarmos fotografias comuns em fotografias poderosas. Além disso, existe uma coisa essencial para o sucesso desse método, que é treinar o nosso olhar. Eu gosto de fazer uma analogia básica. O que é mais importante para nós sermos bons fotógrafos? Ter um olhar treinado ou ter a melhor câmera do mercado? Vocês concordam comigo que ter um olhar treinado é muito mais importante? Pois é, na pós-produção não é diferente. E é isso que nós vamos ver na próxima aula, que será na quarta-feira. Nós vamos ver como treinar o nosso olhar. Eu vou-te mostrar na prática uma das técnicas que mais impacta o meu resultado final. Olha, simplesmente tu não podes ignorar essa sacada. Aqui começa realmente a transformação. E se tu gostaste desse vídeo, então tu vais ficar impressionado com o próximo. E caso ainda não tenhas baixado o material complementar dessa aula, eu recomendo que tu faças isso agora mesmo. Ele é totalmente gratuito e basta clicar no botão aqui dessa página. E antes de encerrar, eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, rola essa página para baixo e diz-me sinceramente, por que valeu a pena assistir essa aula? O que tu aprendeste de novo nela? Eu prometo que eu vou ler todos os comentários e vou me esforçar ao máximo para responder tudo o que eu puder. Agora, eu quero te pedir para que tu pegues no teu celular, abras o teu Instagram e compartilhes com os teus amigos e clientes nos teus stories sobre a semana da pós-produção inteligente. Mostra para os teus seguidores que tu estás em busca de evolução. E uma coisa importante, não te esqueças de me marcar para que eu possa acompanhar tudo isso. Lembre-se, compartilhar é se importar com quem você gosta. Um abraço, uma ótima semana e vemo-nos na próxima aula. Até mais! O curso ele é didático e ele é simples, muito simples, porque o Sérgio ele tem uma explicação muito clara e também um contato muito direto com os alunos, tanto por Instagram, Facebook, pela plataforma do curso. Todas as dúvidas que eu tive até o momento foram sempre respondidas, ou principalmente nas lives, que é muito legal. É um curso que abre a mente, que explode o coração, porque a gente aprende a ter organização, aprende a ter um fluxo de trabalho simples e leve, e também com que a gente valorize mais as nossas melhores fotografias. Antes que eu levava dias e dias para editar um casamento, hoje já ficou bem mais rápido, bem mais fácil. Ele vai te dar uma base desde lá da hora de fotometrar até na hora de exportar as fotos. Então é um curso bem completo que ajuda demais, me ajudou muito. Então são detalhezinhos que fazem a diferença, mas que somados a uma boa edição, somados a uma boa curadoria, fazem toda a diferença. Então acho que é isso, acho que já deu para resumir bem. E se tá na dúvida aí, o Serginho é o cara certo. Valeu!